Vamos continuar nossa conversa sobre gestagem. Na última semana eu tive um problema na minha mesinha de escrever e eu não consegui escrever. E a conversa de hoje é de conta, né? Então ficou um pouco mais difícil para mim de a gente continuar nossa prosa. Hoje já está tudo certo, já está testado e funcionando. E só para a gente recapitular, porque fazem 2 semanas, né? Só para a gente recapitular, a aplicação do gesso ela leva em consideração o teor de calcário no solo e o teor de alumínio, né? De ponteiro. Se o cálcio está baixo ou o alumínio está alto, a gente recomenda o gesso. Né? Se o teor de cálcio está baixo ou o alumínio está alto, ou seja, o gesso ele é um condicionador de subsuperfície fornecendo cálcio, né? Então ele fertiliza com cálcio e ele é um corretivo neutralizando o alumínio. Tá? Ele não corrige pH porque ele não age no hidrogênio. E dadas essas situações que nós fizemos os exemplos, né, na nossa última conversa, existem os métodos. O primeiro método com base no teor de argila, o segundo com base nas informações do solo de 20 a 40 e o terceiro método com base no fósforo remanescente, que dá uma proporção do teor de argila. Tá? Então, o fósforo remanescente, ele dá uma leitura semelhante à questão do teor de argila. Se vocês tiverem o teor de argila, calcula a dose e essa dose é fixa. Tá? Então, isso é por meio dessa tabela. Com base no teor de argila, se o teor de argila for 60%, a dose, o mg, não precisa nem calcular. É 1 tonelada e 200 quilos por hectare. Se o teor de argila for 35%, a dose é 800 quilos. Então, observem, né, nessa tabela, eu não sei se nós chegamos a fazer essa reflexão da última vez. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma caneta para escrever. Eu não sei se nós chegamos a fazer uma reflexão. Aqui a diferença entre 0 e 15, a diferença aqui é 15 unidades, 15%. A diferença aqui, ela é 20%. A diferença aqui, 60 menos 35 dá quanto? Quanto que dá isso aqui? 25. 25%. 100 menos 60, 40. O que significa isso? É preciso trabalharmos nas faixas, tá? Porque aqui, ó, é tudo 400. De 0 a 400, 400 a 800, 800 a 1.200, 1.200 a 1.600. Então, a diferença aqui em todas as faixas é de 400 quilos. Então, é preciso observar que 1% de argila na primeira faixa tem um impacto equivale a uma quantidade de gesso na primeira faixa, diferente de 1% de argila na última faixa. O que significa isso? 400 dividido por 15. Quanto que dá esse número, gente? Por cento. Dá 26,6. 26,6 quilogramas de gesso. Cada 1% equivale a 26 quilos de gesso. Tá? Aqui, 400 dividido por 20. 1% equivale a 20 quilos. 400 dividido por 25. 1% equivale a quanto?
16. 400 dividido por 40. 1% equivale a 10 quilos. Tá? Então é importante observar que há essa relação, ou seja, não é uma questão linear. Tá? Por isso é importante fazer a interpolação dentro dessa faixa. Não é uma questão simples de determinação linear de 1% de argila equivale a tantos, dividir uma tonelada de 600 aqui por 100 e fazer isso aí virar a dose de gesso multiplicado pelo teor de argila. Não é assim. Tem que ser na faixa. Tá? E essa mesma reflexão nós fazemos aqui. Vamos subtrair aqui, ó. Aqui 1 tonelada, 680 quilos, menos 1.333 quilos. Quanto que dá essa diferença? Que é a coluna da diferença. Quanto que dá isso? Pera, quanto que é, Zé? Esse número menos esse. (1.680) menos 1.333. 0,347. Isso. Não. 1.680 menos 1.333? Ah, então dá 347. 347. Esse menos esse. R$ 320. Vamos, me ajuda os de baixo aí agora. Esse menos esse. 293. 720 menos 453. 267. 5? Não, 7. 200. Espera aí que eu vou ter que apagar. (267). 453 menos 213. 240. 240. E aqui 213. 4, 6, 9, 11, 14 e 16. E aí nós vamos fazer essas contas. 347 dividido por 4, 320 dividido por 6, 293 dividido por 9, 267 dividido por 11, 240 dividido por 14 e 213 dividido por 16. Quanto que dá o primeiro? 86,75. Segundo. Cinquenta e 53,3. Terceiro. 32,5. Quarto. 24,27. Quinto. 17,14. E o último. 13,31. Então, isso, obrigado. Isso é o entendimento de que uma variação em miligrama por decímetro cúbico no perrengue, ela reflete numa variação de 86 quilos de gesso na primeira faixa. Na segunda faixa, 13. Na última faixa, 13. Então, toda
todos os cálculos eles têm que ser feitos na faixa, isso não é linear. Tá? É só para vocês entenderem que a reflexão é a mesma. Porque mesmo que no primeiro momento a gente entenda, aumentou a dose de gesso, perdão, aumentou o teor de argila, né? Aumenta a dose de gesso. Quando aumenta o perrengue, diminui a dose de gesso, são tabelas que levam a mesma informação, mesmo sendo inversamente proporcionais, porque estão relacionados com a argila. Tá? Eu só estou relembrando o que nós conversamos na última aula e trazendo uma informação a mais. Nós temos que pegar o valor do teor de argila ou o valor do fósforo remanescente e trabalharmos na faixa. Tá? Se o fósforo remanescente for 15, nós vamos trabalhar nessa faixa aqui. E aí nós vamos fazer a interpolação. Que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Para depois a gente pegar o método. Mas já vou fazer direto com base na análise só. Vocês entenderam essa reflexão, esse entendimento de como funciona a tabela? É muito número, mas eu peço, por gentileza, que vocês depois peguem a gravação e reflitam sobre isso. Tá? A mensagem principal é: façam a interpolação na faixa. Tá? Porque proporcionalmente a dose de gesso muda para cada variação de fósforo remanescente, em função dos teores de fósforo remanescente. Tá bom? E aí, a nossa última informação foi relacionado ao QG. O QG, ele também é... Aqui é QG. Opa. QG. Isso aqui também é em tonelada por hectare, né? E ele vai levar, ele vai tirar a informação do teórico, do mesmo jeito que é a calagem, e vai trazer para o real prático, a informação de campo, contextualizando a superfície de correção e a espessura de camada. Tá? Basicamente, essa é a função dessa forma. E aí nós chegamos ao final da nossa conversa teórica e já vamos passar para a análise de solo. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto não, Zé. Beleza. Agora eu vou projetar a análise de solo. Zé, aquele M na aplicação de gesso tem que ser menor que 30%, é o quê? O M? Isso. Tá, já vou mostrar aqui agora, Viviane. O M, ele é a saturação de alumínio. Inclusive, está marcado aí agora, nessa análise, esse valor de 32,4. Né? O valor de 32,4, ele é a proporção de alumínio na CTC efetiva. Tá? CTC efetiva, 2,4. Certo? Vamos fazer a proporção aqui. Se a CTC efetiva é 2,4, o teor de alumínio é 0,79. Como que nós vamos fazer o cálculo do M? Qual é a proporção do alumínio na CTC efetiva? É 0,79 dividido por 2,4 vezes 100. Quanto que dá isso? R$ 32,9. Então, é de onde saiu esse valor aqui, ó. 32,4. Vamos fazer um outro exercício. Vamos calcular o M de outro solo. Desse solo aqui agora, ó. O M está 24,3. Vou repetir. O M é a saturação de alumínio na CTC efetiva. Então, nós vamos fazer o cálculo. Quanto que é de alumínio? 0,78.
0,78 sobre 3,2. Então, a conta é 0,78 dividido por 3,2 vezes 100. Quanto dá? 24,4. É exatamente esse número. Percebeu, Viviane? Entendi, Zé. Obrigada. Perfeito. Imagina. Bom, crianças, então vamos voltar àquela análise que nós fizemos dos nossos exercícios, né? Eu lembro que nós anotamos 3 números. A 3357, que se refere ao talhão E7, 20 a 40. A 3359, que é o E8, 20 a 40. E a 3361, 59, né? Isso, que é o E9, 20 a 40. E nós separamos essas três, por quê? Vamos lá na 3357. E7, 20 a 40. Por que que ela foi... Por que que nós indicamos gesso para ela? O gesso ele é indicado quando o alumínio está alto ou quando o cálcio está baixo. Quando o cálcio está abaixo de 0,4, indica gesso. O cálcio aqui está acima de 1. Então, não foi o cálcio. Foi porque o alumínio está acima de 0,5. O alumínio está 0,79. Por isso, nós indicamos gesso para esse talhão. Certinho? Nós recomendamos a aplicação de gesso nesse talhão porque o alumínio passou o valor de 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Tá? O M desse solo está 32. Acima de 30 também recomendo. Então, ele atingiu por 2 índices. Se ele tivesse atingido por 1, aplicaria do mesmo jeito. Ou saturação por alumínio acima de 30, ou o alumínio acima de 0,5, ou o cálcio abaixo de 0,4. Tá? E agora nós vamos fazer um exercício com esse camarada utilizando o fósforo remanescente. Aqui está o fósforo remanescente dele. Nós vamos fazer 2 exercícios. Fósforo remanescente, eu vou anotar aqui. O PREM dele, 11,9. E eu vou anotar também as informações do CTC total e do V atual para nós fazermos aquela fórmula da necessidade de calagem. Só para vocês verem a diferença de um método e outro. Então, nós vamos fazer pelo PREM, que é 11,9, está anotado. Nós vamos fazer pelo NC. O NC, tesão, 5,9. E o V está 28,2. Nós vamos usar um V ideal de 60. Muito bem. Vamos agora projetar uma parada louca aqui. Como que eu faço para colocar uma figura aqui, gente? Só um segundo que eu estou me organizando aqui.
Pronto. Vocês estão vendo aí a recomendação com base no perrengue. O perrengue desse solo, você se lembra qual o valor? 11,9. 11,9. 11,9 miligramas por decímetro cúbico. Nossa, que letra horrível. Muito bem. 11,9, ele está nessa faixa. Essa faixa, como que funciona a questão da interpolação? Nós temos aqui o limite, que é de 10. Vou ter uma questão, um jeito diferente aqui. Aqui em cima vai ser o perrengue. E aqui embaixo eu vou colocar o gesso. Um perrengue de 10 a 19. E o gesso de 1.013 quilos a 720. Só lembrando, quanto maior o fósforo remanescente, mais arenoso é o solo. Quanto mais arenoso for o solo, menor a dose de gesso aportada a esse solo. Isso é o que nós conversamos na nossa última conversa. O perrengue desse solo, ele está aqui, ó. 11,9. Se ele está aqui em 11,9, nós vamos retirar ou adicionar gesso? Em relação a 10. Retirar. Nós vamos retirar isso aqui. Então, essa diferença aqui, ó, nós vamos subtrair gesso. Subtrair gesso. Agora, quanto? Essa aqui é a pergunta. Tá? Esse aqui é o cálculo que nós temos que fazer para determinar o Mg, que já vai sair direto. Então é o seguinte, nessa faixa, quanto que vale 1 miligrama por decímetro cúbico de perrengue? Quanto que ele vale em gesso? Ele vale X quilos de gesso. Quanto que é esse número? 1 equivale, nós fizemos lá atrás, vocês se lembram? Aqui, ó, a diferença é 9. E a diferença aqui é quanto? 1.013 menos 720. R$ 293. Então é 293 dividido por 9. Quanto que dá isso? 32,5. Quilograma de gesso. Ou seja, uma unidade equivale a 32,5 quilogramas de gesso. Isso deve ser... Opa! Ctrl Z. Temos que subtrair 1,9.
1,9 que vem de onde? É a diferença aqui, ó. Essa diferença aqui. Nós temos que subtrair. O correspondente, subtrair o correspondente a 1,9 miligramas por decímetro cúbico de perrengue. É simplesmente 1,9 vezes 32,5. Quanto que dá isso? 61,8. 8 quilogramas de gesso. Qual vai ser o NG? O NG vai ser 10, 13 menos 61,8. NG 900 e 951,2. quilogramas de gesso por hectare. Só que isso é NG. Entenderam as contas? Entenderam o raciocínio? Isso é interpolação. Se vocês quiserem, podem fazer um outro exemplo. Eu pego outra faixa. Zé, faz outro exemplo, por favor. Faço. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Ah, o computador faz essas mágicas, né? Tava esquecendo. Vamos fazer agora um outro exemplo, então. Considerando um terreno de 25,7 miligramas por decímetro cúbico. Certo? Vamos fazer então a mesma reflexão. Aqui nós temos essa faixa aqui, ó. Nós vamos usar a segunda faixa. 19, 30. Isso é perrengue. Gesso. Gesso vai ser 720. Aqui, ó. 720 a 453. Ou seja, aumenta o perrengue, solo arenoso, menos gesso. Se fosse 19, seria 720. Se fosse 30, seria 453. Mas esse cara está aqui, ó. Está no meio. 25,7. Se ele está no meio, para recomendar o NG de 25,7, nós vamos pegar o NG de 19 e subtrair.
Aí nós vamos ter que fazer aquela mesma proporção. A diferença aqui é de quanto? 11. A diferença aqui é quanto? 720 menos 453. Esse número aqui, menos esse número aqui. 267. Então vai ser 267 dividido por 11. Quanto que vale? 24,2. Um perrengue equivale a 24,2 quilogramas de gesso. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Então, se quando aumenta o perrengue nós diminuímos gesso, nós vamos fazer uma conta simples. 25,7 menos 19 dá quanto? 6,7. Não é isso? Essa diferencinha aqui, ó. Uhum. A diferencinha desse, que é o solo, para essa unidade aqui, que é a tabela. Se cada um é 24, 6,7 vezes 24,2, quanto que nós vamos reduzir? 162,1. Quilos de gesso. Então, o mg, ele vai ser igual a 720 menos 162,1. Quanto que dá? 557,9. Quilos por hectare. Esse é o mg. Entendeu agora? Agora entendi, Zé. Obrigada. Só que agora eu vou bagunçar a cabeça de vocês. Agora nós vamos somar. Se o perrengue é alto, solo arenoso. Quando o perrengue diminui, solo argiloso. Se o solo é geloso, a gente pode colocar mais, não pode? É só fazer a conta inversa. 30 menos 25,7. Quanto que dá? 4,3. 4,3. 4,3 vezes 24,2. Quanto dá? 104,06. Quilos de gesso. Então, o mg vai ser igual a 453 mais 104,1. Quanto que dá isso? 557,1. Perceberam? Nós chegamos no mesmo lugar? Então, se vocês subtraírem, se vocês somarem, entendendo que perrengue baixo, solo arenoso, perdão, solo argiloso, mais gesso. Perrengue alto, solo arenoso, menos gesso. Vocês podem fazer tanto a subtração da diferença do perrengue maior, quanto a soma do perrengue menor, quanto a soma do perrengue maior. Zé, mas chegou na mesma quantidade, porque era 25 que fica no meio, ou se fizesse com outros também, não sai? Não, isso aí é porque, lembra que eu falei da questão da faixa? Aqui, ó. É tudo porque está na faixa. Então acaba que tudo está relacionado, tudo é essa relação aqui, ó. Tudo é a relação entre essa faixa de perrengue com essa faixa de gesso. Então, se eu calcular pela subtração, ou se eu calcular pela soma, tomando como base os extremos, vamos dizer assim, se eu subtrair de um perrengue menor, o gesso do perrengue menor, que é maior,
Ou se eu somar, tendo como base a menor quantidade de gesso de um terreno maior, eu chego no mesmo tamanho. Mas isso tem que ser feito na faixa. É um pouco confuso, mas vocês, por favor, assistam isso aqui depois e reflitam sobre o que eu estou falando. Por isso que vai ficar gravado. Tá? Tudo é uma questão de... tudo está relacionado à relação entre a diferença da faixa de fósforo remanescente com a diferença de dose de necessidade da quantidade de gesso recomendado naquela faixa. Ou seja, se vocês vierem tanto da subtração quanto da soma, vocês vão chegar no mesmo lugar. Não é porque o valor está na média. Não é porque o valor está aqui. Não é porque o valor está na média. Não, é um valor ao acaso. Eu poderia chegar nessas contas, por exemplo, aqui com um valor de 22. Chegaria mesmo, seria o mesmo número. Com o valor de 22, o senhor chegaria no mesmo resultado de 557? Não. Não no valor de 557, obviamente não. Ah, Mas tá. o que eu estou querendo dizer é que a resposta, tanto levando como base a subtração de 720, quanto a soma, tendo como base o valor de 453, a resposta seria a mesma. Ah, tá, entendido. Entende? Isso ficou claro, gente? Ficou, Zé. Tá? Depois eu vou passar um exercíciozinho para vocês fazerem, para depois a gente trocar uma ideia, tá? Agora eu vou falar para vocês um outro método. Rapidinho, só para não tomar tempo do que vocês têm, do outro compromisso que vocês têm também. Aí, deixa eu apagar isso aqui tudo. Peraí. Isso é errado, peraí, só um minutinho. Eu estou ajeitando aqui para não fazer ter errado. 100%. Beleza. Agora nós vamos fazer um exemplo, levando em consideração a fórmula do NC. O NC... Opa! O NC, ele vai ser tesão que multiplica o V ideal menos o V atual dividido por 100. Para a determinação do NG, nós vamos colocar o NC de 20 a 40 vezes 20% para solo arenoso ou 30% para solo argiloso. Tem gente que já faz isso aqui direto com 25%, considerando que na nossa região é solo com textura média. A textura média é igual a um tiro de 12. Já viram falar numa arma de cano longo, calibre 12? É assim, um monte de chumbinho, você dá um tiro, ele abre assim, ó. Ele não vai muito longe, não. Porque ele vai abrindo e ele perde, ó, com a resistência do ar, ele perde. Vai fazer um barulhão danado. O 25% é igual a um tiro de 12. Mas um barulhão erra muito, mas faz um barulhão danado, sabe? Erra alguns, acerta outros. O ideal é que você tenha uma informação mais precisa com relação à textura. Então, o que nós temos do solo é a seguinte informação. Nós temos um tesão... Opa, não vou colocar aqui não. Nós temos um solo. Vai ficar de vermelho. Nós temos um solo. NC de 20 a 40. Um solo que tem o tesão de 5,9
Um V ideal, nós vamos usar 60 como base, e o V atual de 28,2. 5,9 e multiplica. Quanto que é 60 menos 28,2? 31,8? É isso? 31,8. Tá. Quanto que dá essa conta aqui? Um 5,9. vírgula 87. Repita, por favor, Dominique. 1,87. Tonelada por hectare. Isso é o NC de 20 a 40. E aí nós vamos calcular o NG tendo 1,87 vezes 0,2 vezes 0,25 vezes 0,3. Quanto que dá vezes 0,2? 0,37. 0,25. 0,46. 0,4? Meia, 6. Isso. E 0,3. 0,56. Isso aqui tudo, tonelada por hectare. Isso é NG. Tá? O NG que nós calculamos na outra fórmula, vocês lembram quanto que deu? 0,557 tonelada por hectare. Esse aqui deu 560, 460, 370. Em quilos. Aqui é quilo, que é tonelada. Tonelada, tonelada. Quilo, quilo, quilo. Aqui em tonelada. Então, eles seguem uma relação. Tá? E aí, crianças, nós vamos fazer agora o QG. O QG O QG, a fórmula do QG é a seguinte. QG, ele leva em consideração o NG vezes a superfície de correção por 100 vezes a profundidade por 20. Quando a gente pensa em área total, é 100 por 100. E aí vocês já entenderam o raciocínio do cálculo da superfície de correção. Eu quero detalhar com vocês agora o cálculo da profundidade de correção. Vamos fazer aqui de marronzinho. E S. Superfície do solo. Uma faixa. Superfície do solo, 0 centímetros. 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Quando a gente faz a correção com calcário, o calcário corrige para nós essa faixa aqui. Ó. Aplicação antecipada, boa pluviosidade, uma boa recomendação. Né? Aqui ele vai neutralizar o alumínio mais o hidrogênio. Isso aqui nós chamamos de acidez potencial. Ele neutraliza o hidrogênio e o alumínio. O gesso não trabalha o alumínio. O gesso só vai neutralizar... Perdão. O gesso não neutraliza o hidrogênio, só vai neutralizar para nós o alumínio. E aí, quando nós formos recomendar o gesso, quando vocês forem recomendar o gesso, é importante considerar que essa faixa
ela não foi trabalhada com a calagem. Ou seja, a avaliação do gesso não é feita na terra de 20 a 40. Então, esses 20 centímetros aqui, ó, se refere a essa faixa de 20 a 40. Mas só que, no mínimo, nós já temos que trabalhar com 10 centímetros a mais. Ou seja, o tal do QG, ele vai começar. Vamos começar com essa aqui, ó, com 30%. Com 560 quilos de NG, vezes uma superfície de correção de 100%, vezes uma profundidade de correção de 10, mais 10, mais 10. 30 e 20. Aqui nós vamos cortar 560 vezes 1,5. Um QG de quanto? Qual que é a dose de gesso? Quanto? 840. Quilogramas por hectare. Se for uma lavoura de 3,5 por 0,7, quanto é a quantidade de gesso por planta? Qual é o estande de uma lavoura dessa? Primeira coisa é nós calcularmos a área. A área de uma planta, a área dessa planta é 3,5 vezes 0,7. Quanto que dá essa multiplicação aqui? Espaçamento entre linhas e espaçamento entre plantas? 2,45. Metros quadrados por planta. O stand é igual a 10.000 dividido pela área. Então vai ser 10.000 dividido por 2,45. Qual é o stand? 4.081,6. 4.081 plantas por hectare. Ou seja, nós vamos aplicar 840 mil gramas em 4.081 plantas. Qual é a dose por planta? $20? Não. 205,8. Isso. Gramas por planta. Aí vocês podem arredondar para 200 a 210 gramas. Ou seja, todas as contas que vocês fizerem, vocês vão arredondar aqui. É só aí que arredonda. Não arredonda antes em lugar nenhum. Certo? Isso é cálculo de gesso. E em momento algum eu falei para vocês assim, substitua uma parte do calcário por gesso. Não, calculo calcário, calculo gesso e aplica os dois. São insumos diferentes, são corretivos diferentes, são tecnologias diferentes, são metodologias diferentes, tudo diferente, são produtos diferentes. Certo? E aí, agora, eu queria passar um exercíciozinho para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que nós conversamos agora? Zé, aquele valor ali de 0,557 toneladas por hectare, foi do segundo exemplo que a gente fez? Foi. Ah, certo. Tá? Foi daquele exemplo anterior que eu apaguei. Uhum, certinho. Foi do cálculo do NG, tendo como base o fósforo remanescente. É que eu tava achando que era do primeiro exemplo que a gente fez, só que no primeiro o número dá diferente. É. Certinho, Zé. Não, mentira. Mentira, o primeiro... Agora eu não lembro, eu só sei que nós fizemos um com 25 de perrengue
e o outro com 11,9 de perrengue. Eu não Sim, lembro mais, agora eu não lembro. o de 11,9 dava 951 quilos. Isso, e esse de 557 então é o referente a 25 de perrengue. Certo? Quando aumenta o perrengue, diminui o gesso, Uhum, tá? obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Então agora eu vou passar para vocês uma atividade que eu quero que vocês façam. Para essa lavoura aqui, ó. Coloquei para vocês uma lavoura de café. Um catucaí amarelo. Deixa eu colocar aqui, parte baixo. Copa 1,8 metros. Catucaí amarelo 2SL. Espaçamento de 3,4 por 0,7. Em produção. 10 anos de idade. Porte baixo com diâmetro de copa de 1,8 metros. Vocês vão ter disponíveis um calcário com PRNT de 85% e gesso. Gesso agrícola. Para a calagem, trabalhar o NC pelo método de saturação, tendo um V ideal de 60%. Para a gessagem, vocês vão trabalhar com o método do fósforo remanescente. A amostra, ela vai ser a 360 para 0 a 20 e 361 para 20 a 40. Esse material eu vou mandar, já está no grupo do GCAF, mas eu vou mandar de novo. Tá? Aí vocês calculem, por favor, NC, QC e quantidade de calcário por planta. E calculem também a gessagem, NG, QG e quantidade de gesso por planta. Posso colocar aqui ainda. Quantidade de calcário por metro linear, quantidade de gesso por metro linear. Isso aqui, vocês querem que eu faça um print e mande no grupo? Sim, fazendo um favor. Tá. Vou fazer um print aqui e vou mandar no grupo junto com a análise solo. Tá? E vocês, por favor, se organizem para que vocês se reúnam e façam isso individualmente ou em grupo, como vocês acharem melhor. A minha sugestão é que cada um faça individualmente e depois vocês comentem entre vocês em qual resultado vocês chegaram. Tá? E aí depois nós vamos fazer juntos. Ou eu vou tirar a dúvida de vocês. Ou mostro um resultado, alguma coisa assim. Porque eu também vou fazer. E a gente compara os resultados. Combinados assim? Combinado. Perfeito, José. Beleza, por então, crianças. Nós vamos encerrar por aqui.